Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre por que Nicolás Maduro não pode atacar a Guiana de forma direta através da sua fronteira. Quem acompanha o canal já está bem a par da vitória de Nicolás Maduro no referendo deste domingo, 3 de dezembro. Um referendo que, nas suas 5 perguntas, abriu totalmente o caminho para a anexação venezuelana do Essequibo, uma região com uma população de 125 mil pessoas e que corresponde a 74% de todo o território da Guiana. No seu discurso da vitória, Maduro evitou dar indicações claras sobre o que fará agora que o seu referendo foi aprovado, limitando-se a repetir o mesmo discurso populista que caracterizou a fase de campanha do referendo. Basicamente, aquilo que Maduro disse é que o povo venezuelano decidiu por aquilo que ele chama de união de toda a Venezuela, uma forma que escolheu para se referir à anexação forçada do Essequibo. As forças armadas venezuelanas não estão dando sinais de mobilização para uma invasão iminente em larga escala. Mas, mesmo assim, o risco de uma invasão não pode ser descartado, principalmente quando vemos o estado altamente precário das defesas da Guiana. Mas por que, em caso de invasão, Maduro não poderá avançar com um ataque frontal e direto através da fronteira comum entre os dois países? O grande empecilho para isso é a floresta amazônica, que cobre grande parte da fronteira, com a outra parte, mais ao sul, junto à fronteira brasileira, marcada por montanhas elevadas e vales muito profundos. Mas por que a floresta amazônica impede uma invasão em larga escala? Apesar da floresta amazônica cobrir boa parte do território brasileiro, pouquíssimas pessoas sabem realmente o que é aquela floresta. Os desafios que a floresta impõe para operações militares envolvendo uma grande força de invasão são imensos e envolvem todos os aspectos possíveis de uma campanha militar, começando pela navegação e movimentação. Na era da navegação por satélite, a floresta densa pode inviabilizar o emprego dessa tecnologia, com a copa das árvores podendo interferir na leitura do sinal. Sem o GPS e com a ausência quase completa de pontos geográficos de referência, a navegação é um grande desafio. A movimentação também é muito dificultada em ambiente de floresta, com os soldados obrigados a seguirem por trilhos estreitos ou então por rios sinuosos, sujeitando-se sempre a emboscadas do inimigo e a armadilhas como minas. A vestimenta dos soldados também representa um desafio extra, com a floresta amazônica sendo especialmente úmida e quente, exigindo dezenas de milhares de uniformes especialmente preparados para esse tipo de bioma. E já que estamos falando em roupas especiais e tecnológicas, quero aproveitar e deixar aqui uma dica muito bacana. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável. Criados com base na tecnologia PCM Outlast, desenvolvida pela NASA, capaz de absorver, armazenar e liberar calor na medida certa, reduzindo pela metade o suor e o superaquecimento. Imaginem um tecido como esse nos desertos quentes do norte da África ou nas florestas úmidas do sudeste asiático. Outra grande inovação da Insider são os materiais hidrorrepelentes, que suportam até 80 lavagens e que, ao contrário dos impermeáveis, são respiráveis. Teriam sido um tremendo alívio para os soldados que passavam dias inteiros debaixo de chuva nas florestas birmanesas. A Insider também se preocupa com o meio ambiente, com mais de 80% do seu portfólio sendo composto por materiais biodegradáveis. A Tech T-Shirt é o suprassumo da tecnologia dos tecidos, uma autêntica releitura tech da camiseta básica masculina. As suas fibras macias se adaptam ao corpo, acompanhando todos os movimentos e não esquenta. Além disso, não precisa ser passada, não desbota com o tempo e é anti-odor, um item essencial para uma rotina confortável. Clique agora no primeiro link aqui na descrição, confira essa e outras novidades tecnológicas da Insider e aproveite o super cupom de 12% de desconto. Voltando agora ao tema do vídeo, outro grande desafio é a logística.
Como se costuma dizer, um exército luta apenas aquilo que a logística permite. Se faltarem armas, munições e comida para as tropas que combatem na linha de frente, não importa a motivação ou o nível de treinamento dos soldados, a capacidade operacional será gravemente afetada. Transportar toneladas de suprimentos pelo meio da floresta é um desafio logístico tremendo e que pode mesmo impedir o emprego de uma grande força de invasão através da floresta. As doenças representam também outro desafio importante, tanto aquelas transmitidas por insetos, como aquelas resultantes da ingestão de água contaminada e alimentos estragados, doenças muito comuns em ambiente de floresta, principalmente quando milhares ou dezenas de milhares de soldados estão fisicamente próximos por longos períodos de tempo. Há também o risco de ações letais de emboscada. É impossível esconder a movimentação de um grande exército de invasão no meio de uma floresta. Por mais discreto que seja um exército, não há como esconder várias colunas com milhares de soldados lentamente avançando pelo meio da floresta densa, com o adversário ficando com tempo suficiente para preparar ações de emboscada em pontos estratégicos, como no fundo de vales ou entre rios profundos. E mesmo que o invasor escolha os rios para lançar o seu ataque, os cursos são, obviamente, muito bem conhecidos, facilitando ações defensivas do país invadido, como emboscadas a partir das margens. Todas essas dificuldades, agravadas pela inclemência do clima, com chuvas que podem se estender por dias, as ações de guerrilha, as doenças e a baixa qualidade da comida, facilmente afetada pela umidade, podem deteriorar rapidamente o moral das tropas, colaborando para reduzir ainda mais a capacidade operacional do invasor. Todas essas dificuldades ficaram bem evidentes durante a Guerra do Vietnã, o maior conflito em ambiente de floresta da história. Os Estados Unidos e outras nações aliadas, como a Austrália, empregaram naquele conflito centenas de milhares de soldados, todos eles muito bem treinados, muito bem alimentados e, acima de tudo, muito bem armados e equipados com o que de mais moderno havia. Mas, mesmo assim, sofreram muito com todas as dificuldades que referi aqui, com destaque para ações de guerrilha. É claro que as Forças Armadas da Venezuela hoje não se comparam aos Estados Unidos naquele conflito, mas, puramente em termos relativos, a Venezuela é, hoje, para a Guiana, aquilo que os Estados Unidos eram para o Vietnã do Norte nos anos 60. Em um contexto assim, com uma grande força invasora enfrentando um adversário inferior, tanto em termos numéricos como tecnológicos, a guerrilha e a sabotagem, aproveitando-se do ambiente difícil de floresta, são as práticas mais recomendadas. Tudo isso nos permite partir do princípio de que se Maduro quer efetivamente colocar em prática o seu plano para anexar o Essequibo, precisará enviar contra a Guiana um grande exército de invasão. Mas, se fizer isso por terra, através da floresta, os venezuelanos correm o risco de perder ali a sua grande vantagem numérica, enfrentando não apenas guerrilheiros espalhados pela floresta, mas também todos os rigores da selva. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.